Olá, sou Felipe Graudelli, professor de Direito Penal, e hoje quero falar para vocês sobre o critério trifásico de aplicação da pena. Temos que lembrar que este critério ele é corolário do princípio da individualização da pena. Ou seja, o indivíduo que recebe uma pena deve obrigatoriamente ser observada estas três fases que nós vamos estudar para que esta pena seja devidamente aplicada. Existe, inclusive, um dispositivo legal no nosso Código Penal que obriga a aplicação do critério trifásico. O dispositivo é o artigo 68. Vamos ver o que ele diz. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento da pena. Pessoal, o que nós podemos observar? Que antes mesmo de utilizar o critério trifásico, nós temos que analisar o preceito secundário da pena, ou seja, um numeral que fala qual que é a pena mínima e qual que é a pena máxima. Verificando, inclusive, se aquela pena refere-se a um crime simples ou a um crime qualificado. Esse é o primeiro ponto. Partindo deste ponto, nós vamos para a primeira fase. Lá na primeira fase, nós vamos aplicar as circunstâncias judiciais, as quais podem elevar a pena ou diminuí-la, mas nunca passar do mínimo e nem do máximo que é previsto lá no preceito secundário. Estes requisitos judiciais estão previstos lá no artigo 59. Veja o que diz o artigo 59. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima. Todos esses requisitos são analisados na primeira fase pelo juiz. Superando essa fase, nós partimos para a segunda fase da aplicação da pena, a qual trata de agravantes e atenuantes. As agravantes e atenuantes, elas estão descritas no nosso Código Penal em legislações penais especiais, como no caso da Lei de Crimes Ambientais, que tem agravantes e atenuantes específicas. Então, passou a primeira fase, nós vamos para as agravantes e atenuantes. Agravantes, elas fazem com que tenha um patamar de aumento em relação à pena, e atenuantes também faz com que tenha uma diminuição, partindo daquele numeral que nós chegamos após a análise da primeira fase da aplicação da pena. Só que temos que lembrar ainda que, em nenhuma hipótese, agravantes e atenuantes podem reduzir a pena além do mínimo ou aumentar além do máximo. Ainda temos que observar o preceito secundário da aplicação da pena. Já a terceira fase, ela trata das causas de aumento e de diminuição da pena. Estas causas, elas estão previstas tanto na parte geral do Código Penal, como no caso da tentativa, que é uma causa de diminuição da pena. Trata-se de uma fração a qual é aplicada sobre a pena que nós chegamos, por enquanto, até a segunda fase, um dos exemplos. E existe também causas de aumento e de diminuição da pena na parte especial. Aí nós temos que analisar cada um dos crimes, como, por exemplo, no caso do crime de homicídio cometido por grupo de extermínio ou milícia privada, que está previsto lá no artigo 121, parágrafo 6º, é uma causa de aumento de pena. Então, passando a segunda fase, nós vamos analisar estas frações que levam ao aumento ou à diminuição da pena. E nesta última fase tem uma diferença muito importante. Pode ser a pena reduzida além do mínimo legal do preceito secundário ou aumentada além do máximo legal do preceito secundário. Espero ter colaborado. Até a próxima.